Quero começar por agradecer ao Presidente Aflado o convite que me fez para estar aqui nesta reunião. Foi com muito gosto que participei o ano passado na primeira edição desta iniciativa. É uma iniciativa extremamente importante, dado que reúne pela primeira vez e com um caráter sistemático pessoas que têm uma relevância política muito grande nos Estados Unidos da América e que têm ascendência lusófona. Creio que numa sociedade cada vez mais aberta, interdependente e global, devemos saber trabalhar de forma o mais sustentada possível em rede, e trabalhando em rede não faz sentido desperdiçar esta qualidade extraordinária que é o de ter já uma comunidade muito significativa de eleitos nos Estados Unidos que têm origem ou portuguesa ou lusófona. E isso pode ser muito importante para países lusófonos e para Portugal, desde logo, mas pode ser muito importante também na relação da Europa com os Estados Unidos da América e de um mercado mais alargado que esperamos possa estar ao nosso alcance com o tratado que tem vindo a ser negociado e que ainda este ano, há um mês atrás, foi reiterado publicamente compromisso em poder estar concluído até ao final deste ano. Isso traduz uma oportunidade muito grande de crescimento da relação económica entre os Estados Unidos da América e a Europa, e creio que Portugal pode ter, nesse processo, um papel também relevante. Antes disso, antes de abordar essas potencialidades das relações comerciais e económicas que se podem intensificar entre a Europa e os Estados Unidos, queria apenas fazer uma observação quanto à relação direta entre Portugal e os Estados Unidos da América. Como sabem, ela é uma relação bastante antiga. Portugal e os Estados Unidos são aliados há muitos anos e, até por essa razão, há uma certa incompreensão quanto à forma como, em torno da base das Lajes, se tem vindo a desenvolver essa relação política e diplomática. Alguns dos que aqui estão conhecem demasiado bem o tema e, apesar de hoje não ser Primeiro-Ministro e ser o líder do maior partido da oposição, não quero deixar de reiterar o meu agradecimento pela maneira como alguns de vós se empenhou em procurar um destino diferente para a solução final que veio a ser adotada. Seja como for, não foi um marco muito eloquente do melhor do nosso relacionamento nos últimos anos. E creio que, uma vez que as coisas não correram bem, manifestamente, o melhor que temos a fazer não é fazer de conta que não aconteceu nada, é aprendermos com o que aconteceu para ver se melhoramos daqui para a frente o relacionamento entre os dois países e se, de algum modo, conseguimos refazer, dentro do relacionamento estratégico, uma boa relação entre Portugal e os Estados Unidos. E creio que a vossa posição e a vossa intervenção pode ser muito relevante para ajudar a fechar feridas que ficaram desse processo e para relançar uma cooperação mais estreita do ponto de vista da defesa e da estratégia. Gostava apenas de me concentrar agora em dois aspectos que eu creio que são relevantes. Um tem que ver especificamente com Portugal e outro com a situação na Europa. Relativamente a Portugal, dizer que desde a nossa última reunião se confirmaram alguns dados importantes para a recuperação económica do país. Devem, com certeza, ter tido a oportunidade de falar com membros do atual governo e, portanto, deverão ter presente ainda alguns dos dados mais simbólicos que atestam essa evolução que foi feita nos últimos 12 meses. Eu quero apenas reiterar a importância de termos feito esse progresso.
nós concluímos um programa de ajustamento com a ajuda do Fundo Monetário Internacional e da União Europeia em 2014. Na altura, questionava-se sobre se Portugal seria ou não capaz de dispensar um programa cautelar para prosseguir o seu caminho de reformas e de recuperação económica. Felizmente, isso não veio a ser necessário e foi ainda hoje comunicado pela nossa Autoridade Estatística Nacional ao Eurostat, na Europa, a confirmação de que em 2015 o déficit público não excedeu os 3% se não tivermos em linha de conta o impacto muito específico e que só ocorre uma vez, foi um efeito one-off, resultante da resolução de um banco, de resto com bastantes ligações a comunidades portuguesas, também nos Estados Unidos, que é o caso do Banif. Se excluirmos, portanto, esse efeito extraordinário, que aconteceu apenas em 2015 e que está associado à resolução desse banco, o Estado teve um déficit público não superior a 3%. E isso era muito importante do ponto de vista do processo de consolidação das contas públicas portuguesas, na medida em que nós precisamos de melhorar o perfil de dívida do Estado português. Sem isso, não conseguiremos arranjar espaço suficiente para investir no futuro e para atrair outros investidores para Portugal. Conseguimos, portanto, aquilo que era um marco decisivo no nosso processo orçamental, que foi o de passar de um déficit que, em 2 anos consecutivos, foi superior a 10%, quer em 2009, quer em 2010, para um déficit não superior a 3% em 2015. E se tudo correr bem, aguardaremos esses desenvolvimentos agora nos próximos anos, isso permitirá a Portugal prosseguir esse caminho e manter uma disciplina pública que permita, até ao final de 2019, aproximar-nos muito do equilíbrio orçamental. O segundo dado é que 2015 coincidiu também com o ano mais relevante de sempre em matéria de exportações portuguesas. O que significa, portanto, que já fora do quadro formal do ajustamento económico, as empresas portuguesas conseguiram voltar-se para fora mais do que nunca. E, pela segunda vez consecutiva, Portugal conseguiu ter um excedente comercial que não registava há mais de 40 e muitos anos. Isso associado ao facto da nossa balança corrente ter vindo nos últimos 4 anos, este será o 4º ano em que esse resultado se irá registar, ter uma balança externa positiva também. O que significa, portanto, que temos alguns problemas de stock, de legacy. Houve uma dívida grande acumulada durante muitos anos, ainda há níveis de desemprego muito elevados, apesar de todos os esforços, porém, os fluxos que estão a originar-se todos os anos têm vindo a melhorar. E o ano de 2015 foi também muito positivo desse ponto de vista. Não apenas melhorou o perfil tecnológico das exportações portuguesas, melhorou também o valor acrescentado dessas exportações, ganhámos cotas de mercado e, um pouco em contraciclo, as nossas exportações evidenciaram um dinamismo muito grande, o maior de sempre, em Portugal. E esse é também um aspecto decisivo quando estamos a falar da internacionalização e da economia portuguesa num mundo cada vez mais globalizado. Dito isto, julgo que é importante reconhecer que Portugal mantém uma perspectiva demasiado modesta em termos de crescimento. Claro que isso não é indissociável da perspectiva geral que se tem na Europa. Nós estamos, ao contrário de alguns Estados que mantêm um nível de crescimento bastante vigoroso, temos uma perspectiva de crescimento bastante modesta. A perspectiva do Governo será hoje conhecida com mais detalhe, mas a perspectiva do Governo é que este ano e no próximo ano a nossa economia possa crescer 1,8%. De um modo geral, a Europa cresce muito pouco acima disto. O que significa, portanto, que estamos numa circunstância
em que a Europa tem vindo a perder cada vez mais a capacidade de crescer e criar emprego. E este é um problema sério para a Europa. E é, creio eu, um problema também do ponto de vista global. Quando a crise financeira internacional atingiu quase toda a gente, nem todos foram atingidos da mesma maneira. Os Estados Unidos acabaram por recuperar de uma forma mais vigorosa, as chamadas economias emergentes resistiram razoavelmente bem a essa crise, a China, a Índia, mesmo a Rússia, conseguiram várias das economias asiáticas, apesar desta crise financeira e da crise económica global, conseguiram manter níveis de crescimento bastante elevados, embora com um perfil de crescimento diferente daquele que registavam anteriormente. Porém, ao longo de 2015 e com o virar do ano, começou-se a perceber que uma parte deste dinamismo muito impulsionado pelos mercados internos começava a ser bastante mais fraco. Hoje não sabemos quanto é que a China está a crescer, mas dificilmente se acreditará que cresce aquilo que os dados oficiais têm vindo a indicar. Não é possível uma economia crescer 6% ao ano e registar índices de emissões poluentes razoavelmente menores do que no ano anterior. Ou mudou em muito pouco tempo o seu perfil produtivo, o que não é crível, ou então alguma coisa não está a acontecer exatamente como, do ponto de vista público, é comunicado. O que é que acontecerá se a China crescer muito menos do que aquilo que é oficialmente assumido hoje? E o que é que isso significa para muitos dos países exportadores de matérias-primas, que resistiram aos anos da crise financeira de uma forma bastante significativa? O que é que na América Latina, que tem registado alguma estabilidade do ponto de vista económico e político, não falo evidentemente da Venezuela, mas de um modo geral tem havido uma grande estabilidade na América Latina, o que é que acontecerá se entrarmos num período de quase estagnação económica? E de que forma é que a Europa pode libertar-se dos problemas, das dificuldades que a impedem de crescer? Eu gostaria, talvez, neste caso, de dar apenas 2 ou 3 motes sobre aquilo que não tem funcionado bem, porque isso nos pode perspectivar linhas de solução para o futuro. Em primeiro lugar, não tem funcionado muito bem a maneira como a Europa, de uma maneira geral, tem vindo a responder à crise. Estruturalmente tem melhorado a resposta. Hoje já estamos habilitados a lidar com problemas de crises financeiras. Há 5 anos não tínhamos um único instrumento para lidar com crises financeiras. Hoje temos em execução um instrumento para lidar com a fragmentação financeira. Há 5 anos não existia. Hoje estamos a trabalhar num processo de união bancária. Há 5 anos atrás, ninguém acreditaria na Europa que fosse possível ter uma união bancária. Hoje discutimos o ritmo a que a união bancária é construída. Desse ponto de vista, portanto, melhorámos razoavelmente. Tirando a situação da Grécia, que permanece bastante incerta para o futuro, de um modo geral, a Europa recuperou do abismo financeiro e económico em que esteve. Porém, o ritmo de reforma estrutural na economia tem vindo a ser extremamente lento. E esse é um dos principais problemas que temos hoje. O nível fraco de crescimento está muito associado a uma demografia recessiva. A Europa está velha, tem demasiado peso das gerações menos produtivas e menos gente em idade produtiva e ativa, e esse não é um problema que se resolve em 2 ou 3 anos, evidentemente. Em segundo lugar, a reforma estrutural do ponto de vista económico é muito heterogénea. Houve um esforço estrutural razoável onde existiram programas de ajustamento e, portanto, onde, de certa maneira, as circunstâncias forçaram essa alteração estrutural, mas não nos outros países. E países como a França, como a Itália, por exemplo, para falarmos do coração do euro e da Europa, permanecem ainda com desafios estruturais muito exigentes e muito elevados. E depois, por fim,
tivemos duas situações que eu creio que ajudaram a lançar muita incerteza sobre o futuro. A primeira está relacionada com as questões migratórias e de segurança. É muito difícil esperar o regresso da confiança dos investidores e dos mercados, onde existe um risco de terrorismo mais elevado, onde as pessoas têm medo de viajar, ou onde os países podem dar conta de alguns sinais disruptivos na forma como, sobretudo, a crise dos refugiados se tem vindo a manifestar. E ela tem atingido, em particular, os países que são economicamente mais fortes, como é o caso, sobretudo, da Alemanha, mas é também o caso da Finlândia, o caso da Suécia e por aí fora. Quer dizer, os países que exibem, dentro da Europa, uma maior prosperidade económica. É sabido que temos muitos refugiados, que fogem, portanto, à guerra e à morte certa, que procuram a Europa, mas depois, dentro da Europa, procuram, em particular, as economias que são mais prósperas, como é muito compreensível. Mas isso cria uma pressão sobre essas economias muito maior. Claro que, havendo capacidade de integração, a própria economia desses países poderia beneficiar com isso. Ter mais dinamismo, ter mais gente, um mercado de consumidores maior e, do lado da oferta também, mais gente para trabalhar, mais gente para produzir. Porém, a capacidade de integrar uns milhões de refugiados é muito escassa no curto prazo. E, portanto, a opinião pública reage de uma forma negativa a estas situações e isso cria um problema de maior tensão política e até da própria governabilidade no centro da Europa. E isso tem vindo a penalizar, creio eu, o retorno da confiança. O segundo aspecto tem que ver com a incerteza lançada pelo referendo do Reino Unido sobre a permanência ou não permanência no espaço europeu. Estamos já muito próximos de ver realizado esse referendo, terá lugar em junho. Nas últimas semanas tem-se verificado uma recuperação da perspectiva, nas sondagens, evidentemente, das perspectivas de o sim poder vir a ganhar, mas de uma forma tão estreita, tão reduzida, que eu creio que isso mantém a incerteza a um nível bastante elevado. Ora, o resultado do referendo no Reino Unido não é nada indiferente para as perspectivas políticas e económicas na Europa e da posição da Europa no mundo. Creio que um resultado negativo corresponderia a uma situação profundamente indesejável, para não dizer a um desastre político e económico para todos, para o Reino Unido e para a Europa. Para o Reino Unido, por razões práticas, porque dificilmente o Reino Unido dispensa o mercado interno europeu e se tivesse de o fazer em consequência de um referendo, passaria vários anos até conseguir, com os Estados Unidos, com o Japão, com a China, com os próprios mercados europeus, negociar outros instrumentos bilaterais que mantivessem o acesso a mercado dos produtos do Reino Unido. Seria, portanto, um retrocesso económico muito significativo, um revés económico muito pesado para o Reino Unido. Por outro lado, creio que, do ponto de vista da Europa, é muito difícil supor que a Europa fosse beneficiada em termos globais se fosse privada de um dos elementos com mais peso específico e prestígio, quer em matérias de segurança, quer em matérias de política externa. Deixar a Europa confinada à França e à Alemanha, prescindindo da posição que o Reino Unido tem em termos globais, era evidentemente ter uma Europa muito mais enfraquecida. E isso acaba por se pagar também do ponto de vista económico, não pode ser de outra maneira. Portanto, eu creio que as perspectivas, de um lado, mais disruptivas, por efeito de todo este fluxo migratório associado a problemas de segurança que está a tornar a Europa mais cética, com mais medo, mais fechada,
mostrando que não só não consegue controlar as suas fronteiras externas, como não consegue absorver os fluxos internos migratórios, de um lado, e do outro lado, a pressão que pode estar associada a uma eventualidade de ruptura com o Reino Unido, travam consideravelmente as perspectivas de recuperação na Europa. De onde sair desta situação pressupõe, em primeiro lugar, a possibilidade de clarificar esta questão com o referendo no Reino Unido e esperar que o resultado não seja adverso. E, em segundo lugar, esperar que a Comissão Europeia, juntamente com os Estados-membros, consigam realmente responder a esta questão da pressão migratória com mais sucesso do que tem sido possível nestes anos. Se estas duas circunstâncias forem ultrapassadas, permanecerá ainda assim um conjunto de problemas importantes. Um problema de legado financeiro que não está digerido na Europa, e não é crível que o Banco Central Europeu tenha só por si capacidade para o resolver, até por razões que provavelmente durante a nossa conversa se perceberá um bocadinho melhor, e por outro lado, uma capacidade para crescer que de alguma maneira está ligado à reforma estrutural, que tem tido dificuldade em arrancar, mas sem a qual também não é possível despertar uma mobilização maior dos europeus. Não é fácil mobilizar uma sociedade em torno de processos de ajustamento, é muito mais fácil mobilizá-la em torno da prosperidade, do crescimento e do emprego. Portanto, enquanto não resolvermos as causas de alguns destes problemas que impedem a Europa de crescer e de gerar emprego, será muito difícil mobilizar os cidadãos europeus para uma retoma mais vigorosa e para um sentimento político de maior confiança na Europa. Para Portugal, e era com isto que queria terminar, esse processo pode ser muito relevante. Nós, apesar dos bons resultados que alcançamos nos últimos anos, continuamos a precisar de uma forma muito relevante da poupança externa. Isso deve-se à circunstância também de, ao longo dos anos, e sobretudo dos anos que corresponderam à nossa entrada no euro, termos perdido instrumentos de política económica, por um lado, e, por outro lado, termos usado o euro para gerar um endividamento muito grande. Ora, todas as economias têm pelo menos dois motores, o motor privado e o motor público. É fácil, quando um deles está a funcionar pior, esperar que o outro motor funcione um bocadinho melhor e substitua aquele que não tem rendimento. No nosso caso, os nossos dois motores estão, digamos, a funcionar mal, na medida em que há um legado relativamente pesado em cima de qualquer deles, do motor privado e do motor público. O que significa, portanto, que só nos vamos poder aliviar um pouco do peso desse fardo em cada um dos motores da economia se conseguirmos gerir bem as nossas finanças públicas, ao mesmo tempo ter negócios privados que sejam produtivos, que sejam rentáveis, quer dizer, que possam gerar margens suficientes para ir abatendo ao passado e, ao mesmo tempo, permitir investir alguma coisa no futuro. Mas para que isso possa realmente acontecer, nós precisamos de ser um país particularmente atrativo do investimento externo. Podemos ou não sê-lo? Eu penso que sim, que podemos ser. Recordo, por exemplo, que a Irlanda cresceu em 2015 quase 7%. Ninguém cresce 7% na Europa, os Estados Unidos não crescem 7%, a China não cresce 7% hoje em dia. A Irlanda cresceu 7%. E não cresceu 7% porque se industrializou. A Irlanda conseguiu atrair, sobretudo, investimento financeiro ao longo dos últimos anos e conseguiu fazê-lo na medida em que se mostrou suficientemente atrativa para esse investimento. Demora depois algum tempo até que esse investimento possa gerar o emprego suficiente e, ao mesmo tempo, riqueza que possa ser redistribuída por toda a sociedade, de maneira a que não fique apenas no setor financeiro. Mas, se os irlandeses foram bem-sucedidos nesse processo, não há nenhuma razão para que Portugal não seja também.
Isso obriga, no entanto, a ter políticas que sejam consistentes com esse objetivo. E é disso que eu espero que possamos tratar em Portugal durante este ano e nos próximos anos. Tenho enfatizado que isso não deve ser um motivo de disputa entre os governos e quem está na oposição. Na medida em que todos temos a ganhar em que esse processo seja bem sucedido. Aqueles que estão hoje a governar e aqueles que têm a expectativa de vir a estar no futuro. Desse ponto de vista, portanto, ter um programa de médio prazo com objetivos que possam ser partilhados por todos e que não sejam tão genéricos que percam significado, quer dizer, se forem objetivos suficientemente materiais que possam obter uma concordância muito alargada, mas poder ser executado com real apoio, isso pode ser decisivo para conseguirmos realmente captar o investimento externo de que precisamos, para dar a oportunidade ao país de aliviar o fardo de anos anteriores em que dívidas foram contraídas sem que se tivesse gerado um retorno económico e social adequado. Concluo dizendo que a perspectiva de, entre a Europa e os Estados Unidos, haver um choque económico e de comércio favorável pode ser extremamente relevante para a Europa, tenho a certeza, mas também para os Estados Unidos, na medida em que ambos estamos a precisar de ajudar a recentrar um bocadinho as forças de crescimento da economia global em torno do eixo atlântico. E isso pode, relativamente a quem está à volta desta mesa, dar uma oportunidade também bastante grande, na medida em que têm uma compreensão muito maior do que é que pode ser importante para os dois lados do Atlântico. O reforço, portanto, da relação entre Portugal e os Estados Unidos e o papel que cada um de vós à volta desta mesa pode desempenhar nesse processo, torna para Portugal esse trabalho extremamente interessante e os meus parabéns à FLAD por estar a investir também neste aproximar de legisladores, de políticos com influência que podem ajudar a marcar o ritmo desta aproximação e, ao mesmo tempo, a melhorar o grau de sucesso destas políticas. Muito obrigado.